Olá, meu amigo, meu irmão, aqueles que estão aqui conosco na igreja ou aqueles que estão nos acompanhando. Estamos em mais um episódio da nossa série de estudos da Bíblia. Nós chamamos de Bíblia Fácil. Estamos aí no 14º tema já. Estamos aprendendo coisas importantes para nosso viver cristão e entender verdades importantes da Bíblia, né? Porque nós precisamos não sair da nossa ignorância, né? Precisamos compreender o que realmente a palavra de Deus nos diz em relação a muitas coisas importantes. Então, se você está aqui conosco pela primeira vez, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Se você está nos acompanhando pelas redes sociais, se inscreva no nosso canal para acompanhar os outros vídeos, né? No estudo passado, nós vimos um pouquinho sobre o juízo, né? O que é o juízo, né? Todos nós passamos por um juízo, ou passaremos por um juízo diante de Deus. E pelo que nós aprendemos no último estudo, nós estamos num período chamado de juízo investigativo, no momento que os livros estão sendo abertos, né? E estão sendo revelados todos os nossos atos, né? Quer sejam bons, quer sejam maus, até os ocultos, né? Estão sendo aí revelados. Mas, graças a Deus, nós temos um advogado, né? Jesus Cristo, o justo, né? Que é o nosso intercessor. Está aí para nos defender, né? E no estudo de hoje, nós vamos aprender um pouquinho sobre as leis na Bíblia. Leis na Bíblia. Se nós pararmos para pensar, todo o universo é regido por leis, né? Até um minúsculo átomo ou uma minúscula célula, ou pensar nos grandes astros, né? Tudo é regido por leis, né? Eu estava olhando agora a Lua, né? A posição da Lua em relação aos planetas, todos eles seguem uma regra, né, uma norma, não saem de seu curso. As leis, elas são muito importantes, né? Se nós não vivêssemos debaixo de leis, seria o caos, né? O caos completo. Então, para que haja uma ordem, precisamos realmente viver debaixo de leis. Isso é importante para a nossa vida, para a nossa saúde, para os nossos relacionamentos. Tudo isso é importante. E será que a Bíblia Sagrada, ela tem realmente leis? Como que nós podemos aí de forma didática aprendermos um pouquinho mais sobre essas leis? Então vamos lá. Que tipos de leis nós encontramos na Bíblia? Nós, de forma assim didática, vamos classificar aí em 4 grupos principais, né? Nós poderíamos aí destrinchar em outros subgrupos, né? Mas de forma assim mais fácil de entendermos, temos aí leis civis, temos leis de saúde, temos leis cerimoniais e temos a lei moral, que nós conhecemos como os 10 mandamentos, né? Então, basicamente, seriam essas leis, né? O que poderíamos dizer aí sobre leis civis? O que seriam essas leis civis, né? Essas leis na Bíblia, elas regulavam a vida em comunidade, focando na justiça, na proteção dos vulneráveis e até na restituição de bens, né, ou dos próprios, das terras. Como que funcionava esse código de restituição? Em vez de focar apenas em punições corporais, a lei exigia que o culpado por roubo ou negligência, restituísse o prejuízo da vítima. E muitas vezes pagando o dobro ou o quádruplo do valor, dependendo das circunstâncias, né? Então, nós vemos aí a Bíblia também como sendo a Constituição, né, de Deus, né? Várias informações e regras importantes para esse bem-estar. Como proteção social, nós também podemos encontrar mandamentos estritos para proteger os mais fracos da sociedade, como as viúvas,
os órfãos e até os estrangeiros da terra tinham ali leis que regiam essa proteção. Por exemplo, os agricultores não podiam colher até as bordas de seus campos, deixando o quê? Sobras para os necessitados. Olha que coisa interessante, detalhes, né, que a Bíblia coloca para que aquele que não tem condição consiga ali buscar. Ali aconteceu na história de Ruth, né? Ela foi lá colher no campo de Boaz, o quê? Das sobras que ficavam. Isso são coisas realmente interessantes e importantes que a Bíblia coloca para que a sociedade possa ser regida, né, melhor. Temos também, no ano do jubileu, que a Bíblia fala, que a cada 50 anos as propriedades de terra retornavam aos seus donos originais. Olha só que interessante, isso impedia que as pessoas que tomassem um rumo se endividassem, não conseguissem recuperar, pelo menos a família, num momento do jubileu, teria ali a sua restituição, né? Hoje em dia, a sociedade ela vai se polarizando, os ricos cada vez mais ricos, os pobres cada vez mais pobres, mas esse ano do jubileu, ufa, dava um desafogo, porque aquele que teve condições de comprar, no ano de jubileu era obrigado a devolver. Então, a compra ela tinha limite, não era compra assim, ad eterna, né? A propriedade ela não tinha, como hoje, né? Passando por herança de pai para filho. Só passava por herança aquilo que era realmente legítimo da família. Se não fosse da família, precisaria ali restituir para a família original no ano do jubileu. Eram leis, né, que existiam na época. Também poderemos ver aqui leis leis de saúde, né? Próximo tópico aí, né? Leis de saúde ou higiene, né? Que se formos analisar a fundo, vemos que era muito avançado até para a época. As leis de saúde que funcionavam como um sistema de medicina e preventiva da saúde pública. Tinham quarentenas e isolamentos, já naquela época, quarentenas, eles precisavam ficar isolados com suspeitas de doenças contagiosas de pele, por exemplo, acontecia quem tinha lepra, né, precisava de um isolamento social. Precisavam ficar fora, né, tinham as cidades de refúgio, para que eles conseguissem ficar ali, prevenindo as outras de contágio, né? Tinha as leis dietéticas, que nós vemos em Levítico 11, principalmente ali algumas questões interessantes, que proibiam o consumo de certos animais, como os porcos, como alguns frutos do mar, né? Também algumas aves de rapina. Então, Deus já tinha ciência de que aqueles animais seriam prejudiciais à saúde, ou por algum tipo de parasitas, né? E até hoje esses animais são possuidores de parasitas e não são aconselháveis a sua ingestão, né? Ou também porque esses animais, por serem os faxineiros, digamos assim, né? Eles acumulam muito mais toxinas, e até hoje acontece isso. Os animais são os mesmos, e hoje muito mais perigoso ainda. Então, os peixes, por exemplo, a quantidade de mercúrio que eles absorvem é impressionante, então tem que tomar muito cuidado. Deus já previu essas leis para que o povo tivesse condições de ter uma vida mais saudável. Ainda como leis de saúde, tem o saneamento, higiene, regras estritas sobre enterrar os dejetos ali, né, onde eles estavam no acampamento, além da obrigatoriedade de lavar as mãos, roupas, utensílios em água corrente após o contato com cadáveres ou com fluidos corporais, né, sangue ou outros pus, né. Em resumo, essas leis buscavam aí essa harmonia social, né, através dessas indicações, né? Isso ajudava não só na vida física, mas também ajudava na vida espiritual.
E as leis cerimoniais? Nós estudamos um pouquinho em alguns episódios anteriores, eu não me recordo qual que é, mas volte aí os vídeos um pouquinho sobre o ritual do santuário, né? Como que acontecia as suas todos os passos, né? O sacrifício do cordeiro, o dia da expiação. Então, todas essas partes tinham que ver com as leis cerimoniais. Cada sacrifício, né, importante para cada ponto, né? E também, obviamente, a lei moral, que nós concentramos ali no que nós conhecemos como os 10 mandamentos, que nós podemos ver ele em Êxodo capítulo 20. Muito bem. Vamos então à pergunta central e principal do nosso estudo de hoje, que é: qual dessas leis Jesus aboliu na cruz? Qual dessas leis Jesus aboliu na cruz? Nós sabemos que existe aí algumas compreensões distintas, né, no mundo cristão, no mundo evangélico, em relação ao que Cristo realmente aboliu na cruz. Será que Cristo aboliu os 10 mandamentos na cruz? Vamos ler alguns textos, começando por Efésios, aí, capítulo 2, verso 15. Vamos então abrir nossas Bíblias, Efésios, capítulo 2, verso 15. Primeiro e 2 Coríntios, mais fácil de encontrar, depois vem Gálatas e depois Efésios. Efésios, no capítulo 2, o verso 15. Vamos ler um pouquinho o contexto a partir do verso 12. Então, vocês que encontraram aí, vamos e acompanhem comigo. Efésios, capítulo 2, a partir do verso 12. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, aqui é Paulo mandando uma carta, né, aos cristãos em Éfeso, né? Verso 13, mas agora em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual em ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. E agora o verso 15. Diz assim: aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. E agora, algumas palavras chamam a nossa atenção, né? Quando a gente vai ler aqui a lei dos mandamentos, numa primeira leitura, parece que está falando da lei moral, mas a expressão continua, né? A lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Esse é um ponto muito importante a gente entender. Não os mandamentos, mas os mandamentos na forma de ordenanças. Nós vamos ler mais alguns textos para a gente tentar compreender um pouquinho mais esse ponto. Vamos para Colossenses, Gálatas, Efésios, Filipenses, depois Colossenses. Colossenses, no capítulo 2, nós vamos ler o verso 13. Filipenses, capítulo 2, e o verso 13. Diz assim: e a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Verso 14 também. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, e removeu-o inteiramente, o quê? Encravando na cruz. Então, aqui, mais uma vez, Paulo coloca essa questão, né? Encravando na cruz, aqui,
o que estava contra nós, né, mas em ordenanças. Vamos para mais um, aqui ainda, pulando aqui para o verso 16. Verso 16 diz ali: ninguém, pois, vos julgue por causa do quê? De comida e bebida, ou de dia de festa, ou lua nova, ou sábado. Ou lua nova, ou sábado, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que há de vir. Aqui tem um ponto interessante, né? Nós sabemos que esses sábados não são... Quando a Bíblia fala em sábados, não fala só de sábado do sétimo dia, também fala dos dias de festas, né? Mas a palavra interessante aqui é que todas essas questões foram como sombras em relação àquilo que ainda haveria de vir, né? Vamos para mais um texto, agora no Velho Testamento. O livro é o de Daniel. Daniel vem depois do livro de Ezequiel. Daniel, no capítulo 9. Daniel, capítulo 9, e o verso 25. A partir do verso 25. Lembrando que os livros de Daniel, juntamente com o Apocalipse, são livros proféticos. Então, são um pouco mais difíceis de entender. Mas vamos prestar atenção para ver o que nós conseguimos aí captar, né? A partir do verso 25, no capítulo 9. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido ao príncipe. Quem que é o ungido? Em outras palavras, ungido é o mesmo que Messias, né? São palavras traduzidas, né? Então, quem é o Messias? É Cristo, né? Jesus Cristo. Então, até o ungido, né? Até o Messias, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Continuando no verso 26, diz: depois das 62 semanas, será morto o ungido, ou morto o Messias, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será um dilúvio. Continuando, até que ao fim haverá guerra, desolações são determinadas. E o verso 27, importante aqui: ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Eu sei que é um ponto difícil de compreender, mas aqui é uma profecia que é a profecia das 70 semanas. Nós não vamos entrar nos detalhes proféticos, seria até interessante fazermos aí uma nova série, né, sobre Daniel e Apocalipse, entrarmos todas as minúcias dessas datas, mas o mais importante é entendermos que a profecia das 70 semanas, que colocou aqui, que se iniciou, né, na ordem para restaurar e edificar Jerusalém, ela passou por um ponto que é justamente a morte do Messias, que é a morte de Cristo, obviamente, não tem outra interpretação, né? É a morte de Cristo. E no verso 27 deixa muito claro que nesse momento, na metade dessa semana, justamente aonde o Messias morreu, né, na cruz, o verso 27 diz: fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Esse é o ponto mais importante. Quando Cristo ele esteve ali na cruz, o que realmente acabou foi justamente a oferta de manjares, ou os sacrifícios, ou os rituais, né, os cerimoniais. Vamos então
pensar justamente nessas questões, né? Então, no conflito na cruz, o que foi então abolido? Nós vimos ali que aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, é o que está na Bíblia, né? Colossenses 2,14, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e constava de ordenanças cravando na cruz. Então, a Bíblia, em momento algum, diz que a lei moral foi abolida, né? Mas, sim, as ordenanças, que eram esse sistema cerimonial, né? O ritual, tudo que apontava para o Messias, foi, então, ali abolido, né? E se nós pensarmos um pouquinho também nessa questão, né? Se Cristo tivesse, supondo, né, abolido os mandamentos, né, a lei na cruz, não existiria mais lei. Se não existir mais lei, a própria Bíblia fala em 1 João 3,4 que o pecado é a transgressão da lei. Se não há lei, não tem lei a ser transgredida, né? E se não tem lei a ser transgredida, não há mais pecado. Então nós não pecamos mais, se fosse pensar por essa ótica. Não faz sentido, né? Não faz sentido pensar por essa perspectiva, né? Então, realmente, a lei de Deus, ela é eterna e continua sendo vigente. E aqui nós vemos que todos os rituais ali que eram do santuário eram apenas as sombras para o verdadeiro Cordeiro, né? Que é Cristo Jesus. Vamos lá. Qual foi então a atitude de Jesus para com a lei moral, né? Vamos pensar um pouquinho, né? Será ainda que há algum indício, né, de que Cristo tenha realmente abolido? Vamos refletir um pouquinho como que era a atitude de Cristo em relação à lei moral. João, capítulo 15, verso 10. O Evangelho de João, no capítulo 15, e o verso 10. Aqui, o próprio Cristo falando, diz assim: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Então, aqui está muito claro que Jesus, por amor ao Pai, guardava os mandamentos. Mas não só ele. Ele falou aqui, se guardardes. Quem é se guardardes? Aqueles que estavam ouvindo, né? Então, ele estava colocando essa condição importante. Se vocês querem também permanecer no meu amor, guarde os mandamentos. Que mandamentos? A lei moral. Então, a permanência no amor, né, do Pai, no amor de Cristo, está envolvido aí a guarda dos mandamentos. Vamos pensar, então, nessa questão, né? Tem outro texto também que nós poderíamos ler, em Mateus 5,17, que diz, o próprio Cristo diz, né? Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, né? Mas veio para cumprir. As leis, muitos podem pensar também que Cristo disse, um novo mandamento vos dou, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas isso não substitui, né? Ele realmente deu uma experiência prática, uma vivência em relação aos mandamentos. E amar a Deus e amar ao próximo nada mais é do que um resumo, né? Duas grandes leis debaixo das 10, né? Das 10 leis. Então, amar a Deus, nós vemos aí nos 4 primeiros mandamentos, e os 6 últimos mandamentos é um resumo aí do amor ao próximo.